Glória a vós, Senhor. Eu não sei se vocês sabem, mas existem 3 Isaías. Está no único livro, mas um Elias antes do exílio, Isaías antes do exílio, um Isaías durante o exílio e um Isaías depois do exílio. Nós estamos com o terceiro, Trito Isaías, aquele que profetiza após o tempo do exílio. Todos os 3 estão ligados no único livro chamado Livro do Profeta Isaías. O que acontece aqui é que há uma evolução. Porque desde Moisés promete libertar o povo, 1200 anos antes de Cristo. E depois vem Davi, no ano 1000, 200 anos depois, e faz um reinado muito bom, faz crescer o povo de Israel, aumenta o território. Foi um rei bom para o povo. E aí ele morre. E aí surge a promessa que virá alguém igual a ele, virá alguém muito importante que vai resolver os problemas. Passam-se 400 anos com reis, 400 anos. E os reis, um pior que o outro, né? Onde tem sistema político, tem corrupção, tem proveito, tem vantagem, tem tanta coisa. E surgem os profetas. É interessante, né? Surge rei, surge profeta. Exatamente profeta para denunciar o poder político, de dominação. E eles anunciam que alguém vai vir, alguém vai resolver, alguém vai fazer, alguém vai dar um jeito. Anunciam durante 400 anos que alguém virá. Mas é uma decepção. Aí o profeta muda de ideia. Não vai ser um homem que vai vir, vai ser o próprio Deus que agora vai resolver o problema. Porque o ser humano é impossível resolver o problema. Impossível, não consegue. Então o próprio Deus vai resolver a questão. E é assim que começa a leitura de hoje, do profeta Isaías. Ei, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre o profeta. Porque o Senhor Deus me ungiu, marcou, consagrou com óleo santo. Enviou-me para dar a boa nova, o evangelho, a boa nova, a quem? Aos humildes, aos simples, aos mansos. Curar as feridas da alma das pessoas que estão sofrendo, morrendo, depressivas, desanimadas, magoadas. Pregar a redenção para os cativos, a libertação, a salvação. E a liberdade para os que estão presos, seja com o pecado, seja com a maldade, seja com o erro, seja na cadeia mesmo, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Essa é a palavra mais importante. O tempo da graça do Senhor, conhecido no Antigo Testamento, é o chamado tempo do jubileu. O jubileu acontecia a cada 50 anos. E o jubileu era um tempo de perdão de todas as dívidas. Tudo devia ser perdoado. E se você comprou a terra de alguém, deve devolver a terra que você comprou. Então era um tempo de justificar, de acertar, de organizar as coisas para libertar a todo. Então é um momento assim, significa o máximo da ação de Deus. E aqui o que o profeta anuncia, o tempo da graça do Senhor. O tempo onde tudo será resolvido. O tempo onde tudo será destruído de mal. O tempo onde o bem e a justiça vai reinar. Esse tempo chama-se Jesus Cristo. Ele que veio dar a solução definitiva. Ele que é enviado pelo próprio Deus para nos salvar, para dar a vida para cada de nós, para acabar de Deus definitivamente com o problema, através de 3 etapas, que nós chamamos de mistério pascal: encarnação, morte e ressurreição. Então não é apenas uma palavra, não é apenas uma pregação, não é apenas um conselho, não é apenas um convite, mas é uma obra concreta, que é a palavra liturgia. Liturgia significa uma obra concreta. Para Deus ela é real, para nós ela é simbólica. Todo processo litúrgico é simbólico, simbolismos. Mas para Deus é real. Então Deus tem um plano de salvação, um ano da graça do Senhor, um ano da libertação através de Jesus Cristo. E é em 3 etapas. Primeira etapa, assume toda a humanidade. Jesus se encarna, assume a carne como sendo dele, assume a miséria humana como sendo dele, assume todo o mal da humanidade como sendo dele. Isso chamamos de Natal.
Natal. Natal, Deus se faz carne. O verbo estava em Deus e o verbo se encarna. Não apenas o verbo, o Espírito entra na carne, não. Mas o Espírito entra na carne, se faz cada um de nós para assumir toda a humanidade. Cristo não se encarnou numa pessoa, né? Cristo não se encarnou apenas em Jesus Nazareno. Mas Cristo se encarnou em cada um de nós. Cristo se encarna em toda a humanidade, em cada um de nós, em mim, em você, em nós. O Cristo, o divino, se une a todos, para sempre, eternamente. Nunca mais vai separar. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, na sua eterna sabedoria, coloca um corpo ali. Tem um corpo, né? Estou vendo um corpo humano. E os evangélicos metem a boca. Tem um corpo lá pendurado. O evangélico não pode ter isso. Mas a Igreja Católica é um corpo, sim. Porque o divino assumiu o corpo. Jesus Cristo é agora para sempre eternamente, 100% divino e 100% humano para sempre eternamente. E isso nos diviniza. Deus se faz homem para fazer do homem Deus. Vamos repetir essa frase comigo que é importante. Vamos lá. Deus se faz homem para fazer do homem Deus. É isso que ele faz. Nos diviniza, nos torna filhos de Deus. Por isso que temos um lugar para o céu. Porque fomos divinizados. Assumiu. Filhos adotivos, lógico. Jesus é o filho natural de Deus. E nós somos os seus filhos adotivos, através da encarnação. Então, Jesus Cristo eternamente está unido à humanidade. Então, simbolicamente, um corpo. Não dizemos no creio que vai ter a ressurreição da carne. É esse simbolismo, está aí. Ressurreição da carne. Então, o primeiro passo, Jesus une a todo mundo, torna um. Natal. Mas não resolveu o problema, porque nós fazemos tanta besteira, e quando nós fazemos besteira, tem que limpar. Segunda etapa, morre na cruz, perdoa, limpa todo o lixo, resolve o problema, apaga todo o mal da humanidade. Deus não leva em conta o mal. Deus destrói em Jesus o mal do mundo. Eis, João Batista olha para ele e mostra, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não de 2, 3, não dos bonzinhos, não dos católicos, de toda a humanidade. Resolve o problema, apaga tudo. Por isso celebramos a missa sempre. Então, primeiro une a todos, depois perdoa tudo e terceiro passo, ressuscita. Que é o que vai dizer São Paulo nas suas cartas. Se ele se encarnou a nós, e na carne dele, nossa carne foi perdoada, por lógica, quando ele ressuscita, quem vai ressuscitar? Todos nós. Essa é a lógica. Encarnação, morte e ressurreição. Então, o ano da graça do Senhor é o ano que Deus se manifesta. Por isso, nosso santo, Papa João Paulo II, que agora é santo, na época do jubileu do ano 2000, explica tudo isso. Tem um livrinho bonitinho que explica toda essa questão. Do jubileu, Jesus é o jubileu definitivo. E nós celebramos o jubileu todo final de semana. Todo final de semana nós celebramos missa. Missa é o sinal sacramental do jubileu alcançado por Jesus Cristo. De quem é a obra? De Deus. Quem é que vai se encarnar? Deus. Quem é que vai perdoar os pecados? Deus. Quem vai ressuscitar? Deus. Então não é um ser humano que vai resolver o problema, como os profetas antigos diziam. Mas agora o terceiro Isaías diz, o próprio Deus vai resolver o problema. Ele vai dar um basta. Ele vai resolver. Ele vai resolver o problema da humanidade. Um ano da graça do Senhor. Vão acompanhando lá, versículo 10. Exulto eu, profeta, de alegria no Senhor Deus. E minha alma regozija-se, se alegra em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação. Deus me salva, põe roupa de salvação. Que sacramentalmente colocamos também no batismo, a veste branca.
Nós vestimos as crianças de veste branca. Vestir porque é pura. Pura nada. A criança é totalmente egoísta. Ela só pensa na mãe e tudo. É o centro do universo. A criança nasce 100% egoísta. O mundo vive em torno dela. Em torno dela. Tudo ela. Tudo ela. Ela é a mãe dela, pai dela, coisa dela, comida. Ela chora, esperneia. Então não é isso que ela é pura. Na verdade, ela é ressuscitada. Por isso a veste branca. Essa criança morre para o mundo, mergulha, mata a criança, essa é a ideia mesmo. A gente enfia a criança na água, morre. Bum, morreu. Agora tira outro. Tanto é que antigamente, vai ficar claro, mudava de nome. Qual o nome? João, vai mudar hoje, vai ser José. João, eu te mato, em nome do Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Morreu João. Surge José. Fazia assim antigamente. Antes, Concílio Vaticano II. Morria o João, nascia o José. E agora, para mostrar que nasceu um homem novo, e colocava uma veste branca igual a minha. Sinal da ressurreição. Então, Deus me vestiu da salvação. Deus me salvou. E envolveu-me com o manto da justiça. A justiça de Deus é a santidade. Justiça aqui vem de justificação, que no caso aqui significa santidade. Porque diz que o ser humano foi criado por Deus em um estado de justiça original. A palavra justiça para nós aí fica meio esquisito. Mas vamos trocar justiça por santidade. Deus nos criou em um estado de santidade original. Quer dizer que originariamente Deus nos criou santos. Justos. O justo José, o santo José. Justiça significa isso. Mas nós pecamos, erramos, fizemos pecado original e viemos parar aqui. Então Deus vai devolver aquilo que o pecado original nos deu. Perdemos a justiça, Jesus Cristo nos justifica, nos torna justo, nos torna santos, devolve. Envolveu-me com o manto da justiça, devolveu a justiça original. Adornou-me, adornos é enfeite, como um noivo com sua coroa, uma noiva com suas joias, bonito, arrumado, esplendoroso, filho e filha de Deus. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim, o Senhor Deus, não alguém, não a pessoa, não a igreja, ninguém, o próprio Deus. Assim, o Senhor Deus fará germinar a justiça, a santidade e a sua glória, o seu poder, diante de todas as nações. 3 palavrinhas importantes. Deus fará germinar, brotar, surgir a justiça original. A santidade. Ele que vai nos justificar. Ele que vai nos santificar. Não por méritos nossos, gente. Ninguém merece isso. Nem eu, nem ninguém. Todos nós estamos em estado de pecado nesse mundo. Impossível sair disso. Mas Ele vai dar de graça. E vai nos justificar. Primeira palavrinha. Segunda, a sua glória. A glória de Deus significa o poder de Deus, o esplendor de Deus, que nós perdemos. Na verdade, nós tínhamos, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus é a alma vivente. E continuamos. A semelhança é o poder de Deus, e fazer, desfazer. Tínhamos o poder de Deus em nós, porque somos filhos de Deus. Nos criou para isso. Mas com o pecado original, mantivemos a imagem, a alma continua. Só que o poder... Alguém aqui tem poder de Deus? Ninguém. Né? Por isso que a Salve Rainha diz, degredados filhos de Eva, caído. Desculpa a expressão, uma palavra moderna, ferrados filhos de Eva. Somos nós. É isso. Cadê a glória de Deus? Cadê o poder de Deus? Cadê a força de Deus? Perdemos com o pecado original. Então Deus vai devolver a glória. Vai nos devolver a força. Voltaremos a ser daquela forma que Deus nos criou. E não apenas nós. Nós como sinal, nós como sacramento. Por isso que o Concílio Vaticano II vai dizer, a Igreja Católica Apostólica Romana não é a salvação, porque a salvação é Jesus Cristo. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana é sacramento, sinal de salvação para todos os povos. Nós como igreja reunida em assembleia, tornamos, porque é isso que o sacramento faz, tornamos presente no mundo Jesus Cristo. Nós, como Igreja Católica Apostólica Romana, tornamos presente no mundo a salvação.
para chegar a todos os povos, porque todos são filhos de Deus, não são? Todos são filhos de Deus. E Deus quer salvar a todos. E nós somos testemunhas disso. Nós somos sinais disso. E aquilo que o profeta anunciou se cumpriu em João Batista. João Batista chega e começa a anunciar: é você o Messias? Não, não sou eu não. Eu sou uma voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. João Batista veio, disse o começo do Evangelho, para fazer que as pessoas tenham fé. Não é assim? Por favor, coloque o Evangelho lá. Vamos ver se é assim mesmo que ele começou. Seis. Surgiu um homem enviado por Deus. Primeira coisa que aparece é importante. Quem que surgiu? Um homem qualquer. Mas quem que agiu? Deus. Surgiu um homem enviado por Deus. Deus está fazendo a história. Deus está enviando. Deus, a mesma coisa que os profetas falaram. Não é um ser humano que vai resolver o problema, mas é o próprio Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, Jesus Cristo. Para que todos os povos, cheguem a quê? A fé que nos salva. A fé, por definição, é confiar que Deus vai me salvar. Não é outra coisa. Fé é o ato pelo qual o ser humano confia em Deus e se entrega no seu plano salvífico. Definição de fé. Confio na bondade de Deus, confio no amor de Deus e me entrego que Ele vá me salvar. Fé. Para que todos chegassem à fé por meio deles, todos a humanidade. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. Da luz. Jesus Cristo. E hoje, irmãos e irmãs, termino com isso. Cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que fomos batizados, cada um de nós que nos tornamos filhos de Deus pelo batismo, nos tornamos filhos de Deus no batismo, nos tornamos sacramento de Deus, sinais de Deus no mundo. Hoje, a igreja te convida a você ser João Batista. Hoje, cada um de nós somos convidados a sermos João Batista. Nós que recebemos o amor, nós que recebemos o perdão, nós que recebemos de Deus gratuitamente a salvação, nós que estamos sendo iluminados por Jesus Cristo, hoje somos convidados a testemunhar no mundo a luz, que não é nós. A luz não era Jesus, é você, não sou eu não. Eu não sou não, eu sou apenas uma voz que grita, que anuncia a salvação. Mas eu não sou a salvação. Assim também somos nós. Nós não somos salvação. A salvação é Jesus Cristo. Mas hoje nós somos sinais de salvação no mundo. Na sua casa, na sua família, nos seus parentes, no trabalho, na escola, nas ruas. Somos convidados a anunciar a luz da salvação, que veio ao mundo para iluminar nossas vidas, para transformar nossos corações, para nos conduzir de volta para casa. Por isso que é o dia da alegria. Alegrai-vos! Alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos colocar a segunda, faz favor. A segunda começa bonito, São Paulo Apóstolo. Segunda leitura, tem que voltar um pouquinho. Estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Que o próprio Deus, olha bonito, é Ele que vai agir de novo. O próprio Deus da paz vos santifique, devolva a justiça original. Que eu falei na primeira leitura. Santifique. Totalmente, pleno. E que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha, santo, sem mancha alguma, para a vinda, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo.
Aquele que vos chamou é fiel. Ele mesmo realizará tudo isso. Não somos nós. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus não pode negar o que Ele é. E Deus é amor. Nós negamos o tempo todo. Mas Deus não pode negar a sua essência. Deus é amor. E Ele ama, e Ele perdoa, Ele se preocupa, Ele resolve, Ele faz, Ele age. Ele é fiel ao ser dele. Não muda. Então que as palavras de hoje nos ajude a voltarmos para casa cheios de alegria. Alegria por ter uma casa nova? Não. Alegria porque tem um carrão bonito? Não. Alegria porque eu tenho muito dinheiro? Não. Alegria pelos bens do mundo? Não. Alegria porque Deus me ama. Esse é o motivo da alegria. Se perguntasse para Santo Antônio está lá agora, né? Santo Antônio, por que você é feliz? Porque Deus me ama. E porque Deus me ama, eu não tenho medo de nada, eu sou feliz. Se perguntasse para a Virgem Maria, por que você é feliz? Porque Deus me ama. Eu não tenho medo de nada, porque Deus me ama. Se eu perguntar para o Papa Francisco, está vivo ainda, Papa Francisco, por que você é tão assim? Né? Um homem de Deus, por que você tem tanta alegria? Por que você faz tanta coisa? Por que tanto assim? Como é que você consegue tirar disso? O que te faz se sentir assim? Porque Deus me ama. E se Deus me ama, eu posso amar. Se Deus me ama, eu posso amar. O resto é resto, entendeu? Muito simples, na verdade. Se Deus nos ama, tudo é possível. Se Deus nos ama, não temos medo de nada. Mas quando duvidamos do amor de Deus, e acontece o tempo todo, por causa do pecado original, aí ele não sabe mais nada, tem medo de tudo, medo das pessoas, medo da vida, medo de amar, medo de apaixonar, medo de fazer, surge medo para tudo quanto é lado. Medo de morrer, medo do Covid, medo não sei o que lá, medo papapá. Medo é falta de confiança, é o oposto do amor, né? Uma coisa que eu aprendi há muitos anos e confirmei de várias coisas, a gente pensa o contrário de amor é ódio, né? Qual o antônimo de amor? Ódio. Primeira palavra que a gente pensa, está errado. O antônimo de amor é medo. Interessante. O antônimo de amor é medo. Porque o amor solta, faz, liberta, acontece, realiza, trabalha, se coloca a serviço. E o medo trava, se fecha. O contrário de amor é medo. O amor se entrega totalmente. E o medo se fecha em si mesmo. Não tenhamos medo, gente. Confiemos, tá bom? Então, para terminar, para ficar claro para quem não ficou ainda. De quem vai ser a obra? Sua? Não. Do padre Genival? Coitado de mim, não vou resolver nada. Da Igreja Católica também não, porque a função da igreja é mostrar o pecado, mas a ação é dele. É ele que realiza. A igreja em si não tem poder de salvar. A igreja é anunciadora, é sacramento, é sinal, ela é tudo. Mas a salvação é ele. Confiar em Deus, permitir que ele haja nos nossos corações. Um minuto em silêncio, que essa palavra possa calar no profundo dos nossos corações.